Fala pessoal, vamos aí para mais uma aulinha de matemática. Hoje veremos as raízes da função de segundo grau no gráfico. Faremos isso resolvendo 3 exercícios. Então, bora para a aula. Então pessoal, vamos aí para mais uma aulinha de matemática, tá? A parte de funções. Hoje veremos as raízes da função de segundo grau no gráfico, né? Nós vamos desenhar essas raízes no gráfico, né, dos eixos cartesianos, né, x, y, e nós vamos fazer isso através da resolução de 3 exercícios, tá? O primeiro deles é o seguinte: desenhe o gráfico da função, f de x igual a x ao quadrado menos x menos 2, tá? Então nós temos que desenhar o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos x menos 2. Nós vamos montar aquela famosa tabela, tá? Só que eu não vou montar essas tabelas aqui nessa aula, porque senão vai ficar muito maçante, tá? Se você não lembra como é que faz as tabelas, eu vou deixar um linkzinho aqui embaixo na descrição dessa aula de função de segundo grau no gráfico, tá? Para vocês relembrarem como é que faz a tabela. Fazendo a tabela, nós vamos achar os seguintes pares ordenados: menos 3 e 10, menos 2 e 4, menos 1 e 0, 0, menos 2, 1, menos 2, 2 e 0, e 3 e 4, tá? Fazendo a tabela, nós vamos achar estes pares ordenados aqui. Fazer a tabela fica como exercício para vocês, tá? Então nós vamos pegar estes pontos aqui e vamos lá montar no gráfico. Então vamos lá. Então, pessoal, nós vamos fazer a báscara dessa primeira função, tá? f de x igual a x ao quadrado menos x menos 2, tá? Eu vou fazer a báscara só dessa primeira função, tá? Das outras nós não vamos fazer, justamente para a gente ganhar aí um pouquinho mais de agilidade na aula, tá? Então, aqui, o a é igual a 1, né? O coeficiente do x ao quadrado, o b é igual a menos 1, coeficiente do menos 1, e o c, que é o termo independente, é menos 2. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes c. Então, delta é igual a b ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 2, né? 1 é o a, o c é menos 2. Então, o nosso delta é igual a 1 mais 8, né? Então, o delta é igual a 9. Raiz quadrada de 9, a raiz de delta, é igual a raiz de 9. E raiz de 9 é igual a 3. Nós temos que x é igual a menos b, né? A fórmula de Bhaskara mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então nós vamos ter que x é igual a menos b é menos 1, menos com menos, 1. Mais ou menos raiz de delta. Raiz de delta é igual a 3, né? Nós achamos aqui. 2 vezes a, o a vale 1, 2 vezes 1 dá 2. Então, as nossas raízes dessa equação serão 1 mais 4 dividido por 2 dá 2. E 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, são essas as raízes. 2 e menos 1. Agora vamos de fato lá fazer o gráfico da função. Então tá aí, pessoal, o gráfico da nossa primeira função, tá? Tem este formato aqui, né? O nosso gráfico de f de x igual a x ao quadrado menos x menos 2. As raízes a gente viu, né? 2 e menos 1. Veja que as raízes 2 e menos 1 é justamente por onde passa a função, né? Quando x é igual a 0, ou melhor, quando o y é igual a 0, né? Y é igual a 0
é igual a f de x igual a zero, né? Ou seja, nossos zeros da função. Então o gráfico ele passa pelos zeros da função, né? Menos 1 e 2, ó. Veja que ele passa por esses dois pontos, tá? Então, o gráfico ele corta o eixo x nos zeros da função. Em x' igual a 2 e x' duas linhas igual a menos 1, tá? Vamos fazer também uma análise do delta. O delta, nesse caso aqui, deu maior que zero, né? O nosso delta a gente achou igual a 9, né? Como a gente fez o exercício. Delta maior que zero. O que acontece? A função tem duas raízes diferentes, né? Foi o que aconteceu aqui, né? Menos 1 e 2 são duas raízes diferentes. E isso acontece porque o nosso delta foi maior que zero, tá? Como a gente viu na aula passada. Agora vamos lá para a nossa segunda função. Então, pessoal, tá aí o segundo exercício. Desenhe o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Fazendo a tabela, que nós vamos deixar como exercício para vocês, tá? Nós vamos achar os seguintes pares ordenados. Menos 3, 16. Menos 2, 9. Menos 1, 4. 0 e 1. 1 e 0. 2 e 1. 3 e 4. Então vamos pegar esses pares ordenados e vamos colocar lá no gráfico, né? Fazer os pontos e depois vamos ligar os pontos e achar o desenho do gráfico dessa função aqui. Então vamos lá. Então tá aí, pessoal, o gráfico da segunda função, tá? Tem esse formato aqui, tá? A nossa função é f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1, menos 1 quer dizer. Quando a gente vai fazer Bhaskara, tá? Que a gente deixou como exercício para vocês, nós vamos achar duas raízes iguais. X' igual a x duas linhas igual a 1, tá? Então, essas duas raízes aqui, que são igual a 1, elas são o nosso zero da função. E é onde o gráfico ele toca o eixo x, né? Onde o y vale zero, né? Y igual a zero, f de x igual a zero, o nosso zero da função, né? Nossos zeros, né? No caso, os dois são iguais a 1. E é onde o gráfico ele toca o eixo x, onde y é igual a zero. Para essas duas raízes serem iguais, o nosso delta é igual a zero, tá? Então, quando vocês forem fazer a Bhaskara lá, vocês vão achar delta igual a zero. E quando isso acontece, nós temos duas raízes, né? Porque é uma função de segundo grau, tem duas raízes, porém, essas raízes elas são iguais neste caso, onde o delta é igual a zero. Ok? Vamos aí para a nossa terceira função. Então, pessoal, está aí o terceiro exercício. Desenhe o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 4. Fazendo a tabela, nós vamos achar os seguintes pares ordenados. Menos 1 e 8. 0 e 4. 1 e 2. 2 e 2. 3 e 4. E 4 e 8, tá? Vamos pegar esses pontos, colocar lá nos eixos cartesianos, né? Vamos ligar os pontos e achar o formato desse gráfico f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 4. Então vamos lá. Então, pessoal, tá aí o gráfico da nossa terceira função, tá? Ela tem esse formato aqui nessa parábola, tá? Nossa função f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 4. Veja que o x, né, as raízes, elas não existem no conjunto dos números reais, né? Inclusive, na aulinha passada eu tinha esquecido no finalzinho, né? Eu tinha colocado o símbolo de existe, mas esqueci de cortar, né? Então é assim, ó. O símbolo de não existe é um E, maiúsculo invertido, né? Cruzado aqui, e esse símbolo quer dizer não existe, tá?
Então não existe raiz real aqui, tá? Por quê? E veja que o gráfico ele não toca no eixo X, né? A parábola aqui, ó, ele não toca no eixo X. Isso acontece porque quando a gente vai fazer lá a Bhaskara, tá? Que também é um exercício que a gente deixou para vocês, nós vamos achar que o delta é igual a menos 7. E delta igual a menos 7 não existe nos reais. Por quê? Porque nós vamos ter uma raiz quadrada menor que zero, né? Aqui, raiz quadrada menor que zero, ela não existe para o conjunto dos números reais, né? Ela existiria, por exemplo, se o índice aqui fosse ímpar, né? 3, 5, 7, não teria problema. Mas quando o índice é par e tem um número negativo dentro, não existe nos reais. Então, por isso que o nosso gráfico ele não toca no eixo X, aqui no eixo dos reais. Antes de terminar essa aula, eu vou pedir para vocês baixarem a nossa lista de exercícios, tá? O link está aqui na descrição. Não esqueça também de deixar o seu like, de comentar, de acionar as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito e não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. Então, pessoal, até a próxima aula!